Glória a Jesus. Pega a tua Bíblia. Aleluia. Abre ela no livro de Jó. Jó capítulo 1. Glória a Jesus. Liga a sua Bíblia aí, né? Ou abre. Que bom. Jó capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos todo mundo ler junto? Aqui está fácil para a gente ler. Vamos lá, meus irmãos? Acho que minha tradução está igual aqui. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era 7.000 filhos, 3.000 camelos, 500 jumentas, bois, 500 eram servos e serviço, do que todos do Oriente. E iam seus filhos uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar os teus 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. 5. Sucedia, pois, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram o Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Até aqui, amém, queridos? Põe tua Bíblia na cadeira, estende as mãos para cá, por favor, ora por mim, amém? Ora por mim, ora pela minha casa, pela minha família. Senhor, nós te adoramos e nós te louvamos, Senhor. Bendito és tu. Nós já oramos aqui, nós já te adoramos, já servimos o Senhor. Oh Deus, nós já podemos contemplar a beleza da tua santidade, já podemos receber, Senhor, daquilo que o Senhor fez conosco. Continua, Senhor, falando conosco, continua ministrando em nossos corações, continua nos instruindo. Continue, Senhor, tendo acesso livre, Pai, nesta noite. Fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, nós queremos te ouvir. Nós queremos, Senhor, contemplar. Nós queremos receber, Senhor, toda a tua palavra. Manifesta o teu poder e a tua glória. Assim nós te agradecemos. Cerca este lugar, Senhor, tapuma com o teu sangue, nos enche, nos aviva, nos renova e nos fortalece para a honra e glória do teu nome. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimenta seu irmão aí, dá a paz do Senhor para ele, aperta a mão dele, aperta a mão dela. Fala: que bom que você está aqui. Que bom que você veio, meu irmão. Glória a Jesus. Glória, Deus é fiel. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Coisa boa, né? Estamos aqui reunidos. Que domingo maravilhoso nós tivemos, domingo passado. Foi bênção, foi ou não foi?
que coisa tremenda, estava tudo muito maravilhoso. O Senhor preparou um domingo muito especial para nós. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. E às vezes sentimos que não somos dignos de tudo aquilo que o Senhor tem feito, da sua infinita misericórdia, da sua graça. E acredito que é assim que nós devemos nos sentir, sempre indignos, porque Ele é digno e é fiel, né? Nós nunca seremos merecedor, ainda que sacrificamos, ainda que possamos fazer de tudo, mas maior é o Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? E essa semana o Senhor falou muito no meu coração. Talvez hoje vai ser um culto diferente. Talvez o Senhor vai nos ensinar um pouco algumas coisas. Talvez se estiver faltando algo em mim, o Senhor também vai nos alinhar hoje. Amém, queridos? Eu acho que é importante todos prestarem bem atenção. Quem está aqui, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui? Tá? A irmã ali, amém. Quem que está aqui, tipo, um ano mais ou menos assim, um ano para baixo, quem? Um ano. Tem pessoas nos visitando, pessoas que estão aí há um ano. Então deixa eu falar algo para vocês. Não se constrange com algumas coisas que eu vou estar ministrando aqui. Você é o nosso convidado, você que tem nos visitado, fica tranquilo, fique em paz. Mas o Senhor quer nos instruir hoje, algo de que nós cremos, não daquilo só que nós pregamos, mas daquilo que nós vivemos. E o Senhor colocou um tempo no meu coração, que tudo aquilo que a gente tem servido na casa de Deus, tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses longos, do meu tempo de 20 anos de convertido, 13, 14 de pastor, e todo esse tempo o Senhor tem colocado no meu coração, ensina. E às vezes, irmãos, o que tem me assustado é que o altar ou a plataforma, às vezes ela cria administradores, admiradores, mas não consolida discípulos, entende? E a plataforma é um perigo. Se você vem com o intuito só de assistir, de ver, às vezes você pode se deslumbrar com evidências, com testemunhos, com pregação, às vezes coisas que o Senhor faz, milagres, às vezes curas que o Senhor opera, e aí você fica admirando, mas na verdade você tem que se tornar um discípulo de Jesus, um discípulo daquele que Ele chamou e vocacionou pela luz da palavra, amém? Vamos dizer assim, né? Antes discípulos de Cristo, amém, queridos? Então nós temos que nos despir de toda admiração, nós temos que colocar por terra toda admiração. Embora é importante você admirar alguém, é importante você dizer, olha, ele prega diferente, ou Deus usa de uma forma especial, é muito bom isso, mas eu quero dizer para você, melhor é você ser um discípulo do que um admirador, amém? E o Senhor falou comigo sobre Jó, o Senhor veio falando comigo, o que Satanás tirou primeiramente da vida de Jó, quando Deus permitiu, né? Deus permitiu, aqui foi uma guerra espiritual. Aqui Jó, irmão, ele cumpria todo o ritual, né? Fala assim, ritual. Ritual se cumpre, amém? Mas você vai saber se é fiel ao Senhor ou mesmo ou não, é no aperto, ou na abundância. Você sabia disso? Às vezes, para algumas pessoas, na abundância, é muito mais difícil ser fiel do que na escassez. Porque na abundância, é fácil de você viver o conforto da terra e esquecer de ser um discípulo de Cristo e carregar a sua cruz. E se preocupar com o próximo, e ver e pregar o Evangelho, e independente do seu dia a dia. Eu achei interessante, essa semana passada, o nosso carro quebrou e precisava arrumar, e eu estava muito atarefado, com muita coisa, e precisando correr, e peguei um Uber,
da mecânica até minha casa, e aquele senhor do Uber falando das queixas dele, dos problemas, né? O carro com problema e tal, e eu pensando comigo, meu carro está quebrado lá, e ele falando que o carro dele está com problema, está com tantas coisas e tal, e eu pensando, e eu querendo correr com as minhas necessidades, o meu dia a dia, os meus problemas, as coisas, e eu falei, mas isso daqui é uma oportunidade. Quando que eu vou ter uma oportunidade como essa? Eu comecei a falar do amor de Cristo para ele, e ali, quando ele cheguei em frente da minha casa, eu parei e falei para ele, eu vou fazer uma oração para o senhor e seu carro vai ficar bom. Aí você vai falar, você parece hipócrita, pastor, porque o seu carro quebrou, mas você vai orar para o dele ficar bom? É assim que eu creio mesmo. Porque muitas vezes, eu vou passar por uma situação difícil para abençoar uma pessoa que está necessitada. Então nós precisamos entender algumas coisas na vida, pelo amor de Deus, irmão. Se desprende de toda roupagem, por favor. Talvez hoje é um culto de, sei lá, um culto que vai nos chamar a atenção de algumas coisas, mas vamos se desprender. Às vezes, irmãos, nós aprendemos coisas a vida inteira e fazemos a vida inteira errado. E se não chega alguém para botar o dedo na nossa cara e falar, você nunca vai saber, você está fazendo errado, está tudo bem para você. Então, é igual um pedreiro falou para mim, falou, rapaz, o que você tem de vida, eu tenho de experiência de trabalho. Eu falei para ele, mas o que eu tenho de vida não quer dizer nada para você. Se eu sei o que é certo, você está fazendo errado, você precisa aprender. Ah, vai-te embora, vai-te embora. A laje do cara caiu. Por ignorância, porque ele criou uma roupagem que ele era superior a mim, que era um jovem, um menino. Falei para ele, o senhor está fazendo o escoramento da sua laje, está fazendo errado todos esses anos de vida. Uma hora vai dar ruim. Então nós precisamos tirar todas as nossas estruturas para o novo do Senhor, amém, meus irmãos? Nós somos um mix de pessoas aqui. Tem pessoas aqui que ainda não é convertida, tem pessoas aqui que é de igrejas que não podia rapar nem o subaco, isso mesmo, a mulher não podia depilar nem a virilha, era assim, ó. E tem outros que já era totalmente liberado, aquela bagunça. Então nós estamos comprimindo tudo ali, ajeitando, ajustando, para a gente ir na luz da palavra e ter temperância, ter modéstia em tudo. A gente precisa entender nosso passo. Você vê que está saindo dos limites, nós precisamos recuar um pouquinho. Senhor, nos ajuda, abre os nossos olhos. O que eu estou fazendo? Amém? Mas nós temos que estar abertos sempre para o novo de Deus. Se eu fechar a Bíblia aqui e falar assim, olha, o que eu pregar hoje aqui é absolutamente a pura palavra e a razão, e acabou e fechou, o dia que eu fechar a Bíblia eu erro. Porque Deus vem e fala comigo de uma forma, e a maneira que eu expresso a Bíblia, a palavra encaixa dentro do seu coração em algumas áreas da sua vida. Entende? Então, por isso que eu falo que a revelação, ela não é absoluta até Deus falar com você. Ai, nossa, que novidade que eu recebi agora. Novidade porque nós estávamos distante de Deus. Porque aqueles que caminham com Deus, não tem novidade. Ele revela, ele fala, às vezes numa simples mensagem. Entende isso? Agora, eu olhei para a vida desse homem, e ele não tinha nada de errado. Deus deu testemunho dele, não foi eu que estou dando testemunho. Falou que ele era reto, ele era íntegro, sim ou não? Não existia ninguém igual, e maior do que ele também não existia no Oriente. Ele era o maior. Ele era o maior. Só que de repente Deus resolveu colocar ele à prova. Alguns acreditam que o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a história da Bíblia. Não é o primeiro livro, diz que é o mais antigo de todos. Mas olhando para esse cenário, e eu falo, ele era um cara reto, não tinha problema nenhum, até Deus colocar ele diante de um problema.
Às vezes nós passamos por alguns problemas e achamos que é o diabo, mas Deus colocou você numa situação. Pastor, cruz credo. Tem gente que quer fazer até o sinal da cruz. Irmão, mas como que nós vamos nos conhecer se nós não estiver passando por crise? A crise faz parte da vida do cristão, para saber aonde estão os seus lábios, para saber se ele vai adorar a Deus ou não. Se você olhar lá os últimos versículos, ele diz, então Jó resolveu adorar, independente da circunstância. E às vezes eu olho para a minha vida e eu falo, Deus, do que eu me queixo? Do que eu reclamo? Porque eu olho para o cenário e eu vejo que tem pessoas que passam por situações de muito mais guerra do que eu, com muitas mais debilidades, mais dificuldades, e são pessoas que honram a Deus com os seus lábios, adoram a Deus com os seus lábios, e todo o coração. Eu fico maravilhado com isso. Posso ouvir um amém? Então eu não sei se eu vou ter que ficar a noite toda pedindo para você dar um amém, mas fica tranquilo, irmão. Então nós temos que se despir de toda admiração e ir para a palavra de Deus. Coloca João 13, 15, 18, por favor. João 13, 15, 18. É culto de doutrina hoje, amém, irmãos? Pronto. Normalmente nós fazíamos com as portas fechadas, né? Então eu já me antecipei, os nossos convidados, nossos irmãos, fica tranquilo aí, fica em paz, tá bom? Os irmãos estão aí menos de um ano com a gente, fica tranquilo. Vamos ler todo mundo junto? Eu gosto, é muito bom para todo mundo concentrar ali. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, aleluia, na verdade vos digo, que não é os... Muito bem. Glória a Deus, amém? Vê o 18 também. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, às vezes as nossas guerras não é o de fora não, às vezes nossas guerras é o de dentro. O diabo quer fechar o seu coração para muita coisa, dentro da casa de Deus, quer entristecer a liderança, quer enfraquecer as mãos daquele que trabalha. Porque quando tem uma pessoa trabalhando e 10 olhando, parece obra de prefeitura, dá raiva ou não dá? Sim ou não? Você fala, tem que ser obra de prefeitura mesmo, tem um lá se matando com a pá e 10 olhando de braço cruzado. Quando você vê um orando, está 100 olhando para aquele que está orando, é a mesma coisa. Você vê um fazendo, tem um punhado não fazendo. Mas na casa de Deus não pode ser assim. Amém? Cadê as pessoas que vão se prontificar? Eis-me aqui, precisa de alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Estou vendo que você está aí tão encabulado com alguma coisa. Estou aqui para servir. Sim ou não? Então nós temos que estar prontos. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Jesus diz, segue o meu exemplo. Eu vim servir todo mundo. Jesus veio para servir. Você viu o que o pastor me disse aqui? Né? A gente acha que nós cresce, né? Agora é pastor. Não, é agora que vai servir mais. Tem que ter mais tempo, o celular tem que estar mais disponível, você tem que orar mais pelos irmãos, tem que buscar mais. Estreitou. A unção veio sobre a vida deles, eles que se virem agora. Tem que orar mesmo, sim ou não? Veio sobre ele a patente, agora cobre as ovelhas. Amém? Não é assim? Os presbíteros, tem que cuidar da casa do Senhor. Pastor, eu vi, tem um problema, tem uma situação, tem um irmão lá, chegou até mim, o que nós vamos fazer?
Vamos chamar a área social da igreja, vamos chamar os irmãos, tá, na Secretaria de Missões, vamos ver o que nós podemos fazer, mandar para lá. O William trouxe uma situação para nós, lá da Bahia, nós pegamos todas as roupas que tinha aqui e mandamos para lá, irmão. Mas a coisa chegou até nós, entende? Então, nós precisamos entender que a qualquer momento o Senhor vai requerer de nós todas as coisas, e nós precisamos estar prontos para isso. Pastor, mas o que tem a ver isso com Jó? Tem coisas que o Senhor mexeu com o meu coração. Por que o diabo, quando recebeu a ordem, ou ele recebeu a permissão, não ordem, mas disse, vai lá e toca tudo nas coisas de Jó, só não toca na vida dele, toca tudo que ele tem, olha aqui a palavra como foi pesada, toca em tudo que ele tem, tudo. E aí a Bíblia diz que dias depois, porque eu acredito que quando ele recebeu a ordem, ele já saiu depressa para ir para a secretaria do inferno, tramou um projeto e foi em sequência. Se você pegar lá e ler, a sequência que foi a destruição, no versículo 6 vai dizer, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, Satanás foi lá e se apresentou. Quando ele recebeu a ordem, mais lá para baixo, no versículo 14, que veio um mensageiro a Jó, começa aqui, o sofrimento desse irmão aqui, no versículo 14, olha o sofrimento desse homem onde começa, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, e os jumentos passavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os seus servos feriram a fio da espada. Servos de Jó também morreram, por conta de uma situação que foi colocado ele. E só eu escapei para trazer-te a nova. Aí o versículo 16, estavam ainda falando, quer dizer, não tinha nem terminado, ele estava terminando de conversar, chegou o outro mensageiro com outra notícia ruim, no mesmo instante. Aí estavam ele indo falando, veio o outro, disse, fogo de Deus caiu do céu, e olha o que aconteceu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17, estando ainda falando, quer dizer, chegou um, falou, chegou outro, falou ainda, e agora chegou o outro falando. Estando ainda eu falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Olha o versículo 18. E estando ainda falando, já veio, aqui é o que? Já é a quinta? Já é o quinto, quarto? Outra vez dizendo, estando os teus filhos, aqui foi a pior, irmão. Aqui foi para massacrar o homem. Estando os teus filhos, as tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento, quer dizer, veio dos 4 cantos esse vento, derrubou tudo e matou os 10 filhos dele. Veja que o segundo céu fala que viu como que bolas de fogo veio e consumiu. Tem coisas, irmãos, que às vezes a gente deixa de ministrar por comodidade. Mas percebe que Jó tinha 10 filhos. E diz que na comemoração do aniversário de um deles, todos se reuniam. Na madrugada seguinte, Jó fazia sacrifício para o aniversariante? Não, fazia para os 10. Vai que um dos meus filhos amaldiçoou o Senhor. Então você imagina, eu fiz as contas, dá uns 100 por ano. Dá 100. Não é isso? Estou ruim de conta? Não. Porque se ele tem 10 filhos,
e ele tem 10 meses de aniversário. Você que tem bastante filho, vai. É bastante festa, tem que fazer. Vai, tem que prosperar. Mas presta atenção, ele fazia 10 sacrifícios. Ele não fazia só para o primogênito, ou para o segundo, terceiro, quarto, não. Para os 10. Será que Jó ele entregava o dízimo ou ele entregava mais do que o dízimo? A pergunta é essa. Será que Jó entregava só o dízimo do que ele tinha ou ele entregava mais? Faz as contas do que ele tinha. Olha que mistério. E ele fazia isso ano após ano. Ele fazia isso sempre. Sempre ele fazia isso. Continuamente. E ele falava que ele fazia os sacrifícios justamente para cobrir a sua casa. Ele não entregava o dízimo para a prosperidade. Ele não entregava o dízimo para ficar rico. Ele entregava o dízimo para cobrir o pecado dos filhos. Ele entregava a oferta, o sacrifício, para cobrir, fazer expiação. Vai que um deles fez alguma coisa, então eu já vou fazer para os 10. E passava mês após mês, ano após ano, e ele fazia isso. Você sabe, irmãos, tem algumas coisas que deixa a gente encafifado, sabe? Se eu acredito no Antigo Testamento e não creio no Novo, então você vai viver pela espada e vai viver só pelo Antigo Testamento, tudo bem. Mas se você só acredita no Novo, então você nega toda a Bíblia e nega Cristo, porque você olha de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira fala sobre Cristo. É assim ou não é? Ou eu estou errado? Você consegue separar os dois? Aí eu pergunto para você, que tem caminhado tanto tempo nessa casa e tem sido negligente nos seus dízimos, é lícito entregar o dízimo ou não? É lícito? Eu nunca preguei da forma que eu vou falar hoje. Eu nunca ministrei da maneira que eu vou ministrar hoje. Talvez eu nunca mais fale sobre isso, da maneira que eu vou falar hoje. Então se aproveita a oportunidade. Porque pode ser que algum obreiro esteja me assistindo lá do outro lado e vai servir para ele. Entende isso? Como que eu negligencio as Escrituras? E eu quero a bênção de Deus. A hora que você entra por aquelas portas, logo tem um comunicado. Ano da colheita, ano da bênção. Isso mexe com nossa emoção, sim ou não? Nós estamos falando e estamos vivendo. E nós tem tanto testemunho já para contar sobre isso. E eu não fico usando o testemunho aqui de bênção para motivar vocês a dar dinheiro. Mas nas Escrituras eu vou explicar como é que oferta o Senhor. Porque se a palavra me respalda a ensinar, então eu vou falar em segundo a palavra de Deus. Não vou falar segundo as emoções para te empolgar a fazer alguma coisa, não. Tem algum envelope aí na sua cadeira para você ofertar? Quantos envelopes eu passo dentro da igreja? Mas a palavra tem que ser pregada. Não foi dito que o servo não é maior que seu senhor? Sim ou não? Tudo que nós fazemos como servo do Senhor, não porque nós somos melhor ou porque nós somos inferior, nós temos que entender o que o Senhor fez. Sim ou não? Qual foi a maior primícia dos céus? Foi Cristo, irmão. A maior oferta que Deus deu para a humanidade foi Cristo. Não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, não foi nada disso. Ele deu, foi um sangue inocente e puro. Essa foi a maior oferta. E a Bíblia trata como oferta. A Bíblia trata como uma entrega de Deus. Saiu de Deus para entregar para o povo. Porque Ele amou você. E a gente não consegue se relacionar com Deus com os nossos recursos. E queremos louvar.
Queremos cantar, queremos dizer que adoramos a Deus. Se as nossas matérias, aquilo que nós podemos expressar fisicamente, nós negligenciamos. Presta atenção, irmão. Me julga e julga a palavra. A Bíblia diz isso. Não toca nos profetas, não julga o profeta. Não, mas pede a Deus discernimento. Vê se é o Espírito de Deus que está falando, ou se é o homem, ou se eu estou com alguma intenção. Posso ouvir um amém? Amém. Eu disse, vai ser difícil você dar amém hoje. Mas tudo bem, Você vê o que é um homem sem a cobertura? O diabo veio e pegou o que dele? Primeiro, o que ele pegou? Qual foi o primeiro roubo de Satanás? Nos bens. Porque sabia que se Jó tivesse um cordeirinho, ele ia entregar, ele ia ofertar. Ele ia falar, não, Senhor, eu vou repreender esse mal com isso. Então o diabo, na sua sagaz sabedoria infernal, ele falou, nós precisamos arrancar dele aquilo que cobre ele e os filhos. E a sequência é o quê? Por que não foi os filhos? Deus não tinha dado autoridade, sim ou não? Deus falou, vai lá e toca em tudo, sim ou não? Por que ele não tocou nos filhos primeiro? Porque estava coberto com sacrifício. Vamos tirar o sacrifício, vamos tirar as ofertas de Jó, porque ele não vai cobrir a família dele. Depois, por último, nós ceifamos os filhos. Irmão, tem momento que você tem que olhar para a Bíblia e fazer uma leitura racional, simples. E você tem que entender o começo da sua leitura, o meio da leitura e o fim dela. E começa a pensar e olhar para as Escrituras e ver, ela vai saltar nos teus olhos, vai saltar no teu coração. Sabe que às vezes, irmãos, esse tipo de mensagem para os infiéis, ela é complicada. Por quê? Porque automaticamente pode criar em seu coração uma indignação, às vezes até abandono da igreja. Por quê? Porque ele é infiel mesmo. Mas o fiel, ele já fala, é isso mesmo. O fiel, ele entende, ele fala, não, Senhor, é isso mesmo. Eu estou entendendo, Jesus, fala, Deus. Os fiéis não têm medo de falar isso não, irmão, fala, Deus. Quem vai à igreja que fala assim, fala, Deus. Não é uma pá não, que você fica jogando para o outro não, entendeu? É a pessoa que sonda a sua vida e fala, fala, Deus, fala mesmo. Então nós precisamos entender isso, por favor, amém, meus irmãos? Não estou dizendo aqui que, pastor, você está usando palavras aí para ninguém ficar julgando o que você está falando. Não, julga mesmo, vai para a Bíblia, nós vamos caminhar aqui, nós temos mais uns minutos. Então essa palavra tem duas finalidades ao mesmo tempo, duas finalidades, quantas que eu disse? Duas finalidades. Endireitar os caminhos dos infiéis para prosperá-los ou para os fiéis, para habilitá-los para uma grande colheita. Tem essas duas finalidades. Endireitar o caminho do infiel para ele ser próspero, porque irmão, o desejo de um coração é ver as ovelhas bem. O sentimento de um coração de um pastor sincero é de ver os filhos prosperar, meu irmão. A minha maior alegria é quando alguém me liga para dar um testemunho de uma bênção. Eu falo, Deus é fiel, que bom, alegra meu coração. Um pastor não vive só de má notícia não, irmão. Pastor, ora por mim, as portas fechou, travou tudo, o inimigo se levantou, guerreou, é nada. Quebrou o carro, quebrou o caminhão, quebrou a chave, quebrou a fechadura inteira, quebrou a porta, caiu o telhado.
É um rebuliço. Não, vamos orar, meu irmão. Deus vai dar graça, o Senhor está contigo, o Senhor está aí, vai visitar. Vamos orar agora. Onde você está, meu irmão? Vamos orar agora. Mas também quando recebe vitória, nosso coração salta de alegria. Fica feliz. Que bom, Jesus. Glória a Deus. Notícia boa. Amém? Então essas palavras têm duas finalidades, irmão. Endireitar você que talvez negligenciou até agora. E outros para habilitar a continuar cada vez mais. O que você está pensando sobre o dízimo, irmão? Você acha que você pode fazer o que você quiser? É do Senhor. Nós queremos receber o que está escrito ali. Diz que esse ano é o ano da colheita. Mas toma cuidado, porque toda vez que Deus fala que Ele vai te abençoar, Ele vai te cercar. Ele vai, porque Ele vai provar o seu coração antes para ver se você está preparado. Você acha que Deus vai fazer da bênção dEle uma maldição na sua vida? Está repreendido isso em nome de Jesus. Não, Senhor, se prepara, esteja com o seu terreno pronto para receber a grande colheita. Esteja com o seu solo arado, fertilizado, prontinho, que você vai ser próspero, mas dentro de uma sanidade boa, que as bênçãos de Deus não vai te desviar. Irmão, o dinheiro nunca foi um problema para Deus, mas foi um problema para os crentes. Porque pega um negócio, tem gente que pega uma pessoa, compra um carro novinho, depois não quer dar carona para ninguém. Está repreendido isso aí. Você não sabe o que é barro no carro não, meu irmão. Você não sabe não. A gente para falar algumas coisas tem que estar habilitado. Você não sabe o que é entrar em bocada, você não sabe o que você tomar revolvada na cara e falar onde você vai. E você tem que pegar a Bíblia e falar, calma, eu estou indo lá na frente levar uma cesta básica para o irmão. Não, eu quero subir no altar, eu quero pregar, eu quero ter oportunidade. Vai viver com Deus primeiro. Depois sobe para falar alguma coisa. Vai ser fiel nos dízimos primeiro, depois você vai ser habilitado para falar. Não é o que você fala, mas é o que você vive, sai de dentro de você. É uma expressão. A Marcilene mesmo, lá no começo da igreja, ela falava assim, eu não acredito nada, está escrito na Bíblia aí não, esse negócio, será que é verdade mesmo, esse negócio está escrito aí, pastor? Ela falou, mas eu estou aqui ainda, olha, eu estou aqui ainda, porque eu vejo verdade, que do jeito que você fala me convence. Você acha que é eu? Aí está hoje ela, o esposo aí, obreiro, tudo obreiro, aí filha, coisa linda. Perseverou. Então você precisa transmitir isso, com verdade, com pureza. Precisamos viver isso. Nós precisamos honrar a casa. Nós tivemos um culto maravilhoso domingo aqui, não foi? Prove a Deus a gente ter recursos para fazer isso sempre. Pelo menos a cada 2 meses, fazer essa comunhão maravilhosa. Que, irmão, é bom demais, irmão. Dessa vez eu falei para o pastor, eu falei, não vou fazer. Nós não temos condições. A Carol sabe disso. Aí eu, numa conversa com o pastor Almir, ele falou, pastor Júnior, isso é um evento de uma grande envergadura na igreja. Mas o senhor que sabe como que está a situação. Aquilo acendeu minha fé. Eu falei, eu vou fazer, pastor. Ele falou, não, calma, não é porque eu falei não. Não, eu preciso acender minha fé. E falei, não vou pedir ajuda para ninguém. Não bati na porta de ninguém. Não liguei para ninguém. Falei, Jesus, nós precisamos representar fisicamente, espiritualmente e na matéria também. E foi tudo com excelência. Porque Deus cuidou. Mas você pensa no sofrimento, o sacrifício. Você dizer, vai dar para pagar, não vai passar vergonha, vai falar para a irmã que não tem agora, espera a semana que vem, hora que entrar recurso. E Deus falou, se quer viver assim? Vive. Você é o pastor lá da igreja, vive assim. Ou ensina o povo a ser fiel a mim, ou você vive assim, sofrendo sozinho. Tem coisas
que é para o pastor sofrer e calado. Não falar nada, nem para as esposas tem que saber. Sofra calado. Mas tem coisa que a igreja precisa saber. Precisa compartilhar. Precisa ser cooperativa. Porque o reino de Deus precisa crescer. A obra de Deus precisa fluir. Sim ou não? Então, você pensa que Deus, ele brinca com os dízimos? Ele não brinca. Se você perceber aqui, alguns de nós, tá? Eu posso falar até por mim, mas alguns de nós, irmãos, o dízimo nunca foi nosso. Você quer que eu lhe provo? Quem foi do mundo da pá virada aqui? Levanta a mão. Eu sou o primeiro a levantar. Tem gente que fica assim, não, faça assim, hein? Eu estou mais alto, aí eu estou... Irmão, olha, quanta besteirada. Fala, Felipe, hoje, quantas besteiradas nós fazíamos no mundo? E era todo final de semana, entornava o caldo. Sim ou não? É a bagaceira ou não era? Começa por nós, que já era lá do mundo. Nós dava, irmão, sabe o que fazia? Você pegava e enchia o copo lá, enchia o copo, aí você dava o dízimo para o diabo. Chegava na porta do bar e fazia assim, ó. Ah, esse é para o santo. Olha lá, tem gente que... É, irmão, o quê? Irmão, quando... Não é? Esse é para o santo para não faltar. Pá, dá uma copada no chão. Era do cão mesmo, irmão. Era sacrifício para o diabo mesmo. Nós já dava para o inimigo, nós estava perdido, irmãos. Deus um dia foi me pegar lá na Figueiras, num posto de gasolina. Eu estava quase sendo possuído pelo diabo e eu ia morrer aquele dia. E meu amigo falou, cala a boca, Júnior, você vai morrer, cara, você está falando umas coisas muito loucas. Eu falei, cara, Deus vai me salvar, eu vou morrer loucão aqui, não saio daqui. Eu andava armado, com uma 938 debaixo da perna, com 1 litro de o Smirnoff no meio dos bancos, doido na Figueiras, entrava nas baladas e deixava o carro no meio da rua e era um doido. Para quê? Um besta. Um besta, para quê? Eu olho para mim, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu entregava, era tudo do cara. Tem que ser Smirnoff, não vem com cachaça ruim não, cerveja tem que ser da boa, marca boa. E hoje eu falo que o dízimo é meu, mas lá no mundo eu já dava para o cão tudo, o salário ficava lá na balada, o salário ficava lá, tudo na gandaia. Irmãos, para pensar, meus irmãos. O que é teu de verdade? Fala para mim. O que é nosso de fato? Se nós já estava morto, perdido. Aleluia. Nós já estava entregue para as trevas, irmão. Mas Jesus com amor foi lá e derramou o sangue para nós. Nos arrancou do chaco de lodo, de lama. Deu um banho em nós e colocou para se assentar entre os príncipes na casa do Senhor. Nós somos príncipes, irmãos. Trata-te como príncipe e princesa. E nós podemos hoje falar em nome desse Deus tão santo e glorioso. E nós queremos ser administradores dos nossos recursos. Não. Eu vou dar meus 10%, para quê? Para quê? Eu recebi um valor alto, agora é difícil dar o dízimo, né? Porque enquanto você recebia migalha, era até mais fácil, mas agora que nós recebemos uma quantidade boa, que cai na conta, eu tenho dificuldade de dar o dízimo. Porque agora eu sou bom de matemática, mas quando eu estava no mundo, você tem grana? Vamos comigo, mano, eu pago a sua entrada, bora. Ei, mano, dá uma pegada aí. Não, eu estou meio durão. Pega aí, mano, fuma tudo aí. Quem fez isso? Graças a Deus eu nunca me envolvi com droga, além das cachaças e das doidices que eu fazia, mas, irmão, quantos que dava de tudo para Satanás, dava a sua alma para nunca faltar a droga para ele. Eu conheci pessoas dentro da Cracolândia que falou assim para mim, eu não quero sair daqui, Júnior, eu estou lúcido, estou bom, não estou doidão não, estou lúcido, faz 2 dias que eu não uso, eu estou aqui na Cracolândia porque eu gosto de estar aqui.
Falei, cara, você está louco o que você está falando? Ele falou, estou falando, eu estou lúcido, estou bom, eu não vou sair. Eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar a ter compromisso, ter responsabilidade. Você fica lá, você tem conta para pagar, você tem compromissos dentro da sua casa, você tem nada. Aqui eu vivo do jeito que eu quero, que eu vivo muito louco. Aí a gente quase fica doido dentro da casa de Deus, quando a gente tem que ter algumas responsabilidades. Toma cuidado, meus irmãos. Olha o que diz. Você quer ler Malaquias de verdade? Vamos ler ela como tem que ser lida, sim ou não? Coloca Malaquias 3:7 para mim, por favor. E vamos ler até o 14. Vamos ler? Desde os dias... pastor, peraí, mas Malaquias foi para o povo de Israel. Foi justamente para eles lá, né? Rapaz, você tem razão, hein? Então nós não vamos ler Malaquias, vamos rasgar da Bíblia, né? Vamos fazer assim? Mas na hora que Abraão, em ti será bendita toda a família da terra. Olha eu aqui. Abraãozão. Irmão, pelo amor de Deus, vamos tirar a roupagem, irmão, por favor. O Senhor quer colocar um vinho novo dentro de nós, irmão. E nós estamos com roupa ainda antiga, velha, cascuda. Por favor, meus irmãos. Malaquias 3:7 até 14, olha o que diz, ó. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí, roubará, olha a pergunta deles, roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Em que te roubamos, Senhor? Aí Deus falando com eles, nos dízimos e na onde? Isso está escrito só na minha Bíblia ou na sua também? Presta atenção, você acredita que hoje é uma palavra profética? Ou hoje, por acaso, você caiu aqui de paraquedas e você está assistindo de paraquedas, gente? Porque se você acredita que é uma profecia de Deus falando com você, Deus pode estar tomando essa palavra agora e falando diretamente com o teu coração. Mas se aquilo que cabe a nós, de repente, mudar, ser exortado e ser corrigido, a gente fala, não, mas isso era para um determinado povo. Não, essa não é para mim. Mas aquela que é boa, não, essa é universal, essa pode ser para mim. Então, nós estamos até habilitados para saber o que é, o que não é para nós. Então, agora a gente fala pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala por nós e através de nós. Então, nós precisamos entender em que posição nós estamos. Então, vamos lá, nos dízimos na onde? Nas ofertas. Quando roubamos a Deus? Quando nós assaltamos a Deus? Quando? Quando nós deixamos de cumprir isso. Porque se era para aquele povo, é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que tem, como a linhagem de Abraão foi bendita e todas as famílias foram, e nós acreditamos nisso. Então a Bíblia, ela tem que servir para nós, em todo um contexto. Pastor, mas tem momentos que a Bíblia, ela é particular para o povo de Israel. Depende, se Deus pegar a palavra dele e falar, receba aí, ó, porque você está igualzinho àquele povo, serviu para nós, sim ou não? Sim ou não? Aí, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. 9, com maldição sois?
porque a mim me faz. Sim, toda esta nação, está falando de Israel, trazei todos os dízimos aonde? Porque nós só leu 10, sim ou não? Mas nós já fomos um pouquinho lá para trás para entender. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. Na minha? Nós fizemos o almoço aqui com o quê mesmo? Eu não, por favor, irmão. Eu estou dizendo que nós podemos fazer melhor muitas coisas, até em vidas lá fora. Isso, não estou jogando, você está jogando na minha cara, nada disso. Não leva a isso para um sentimento ruim, mas entenda, nós podemos ajudar centenas de milhares de famílias. Pessoas que não têm condições. Sabe o que eu falei para a pastora Ju? Nós estamos já com as caixas ali das crianças, os negócios já tudo meio preparado. Eu falei para ela, eu quero fazer lá na Vila União ano que vem. Nós vamos ligar lá na empresa, vamos pedir uma doação gigante, e nós vamos colocar todo mundo para trabalhar lá na Vila União, vamos entregar onde tiver, se for em outro lugar, vamos entregar. Falei, se nós ficar só aqui na nossa redoma, é muito pouco. Nós precisamos transbordar isso, é isso que eu quero dizer para você. Nós precisamos transbordar nas pessoas, irmão. Mas nós não podemos ser mesquinhos e ficar negligenciando aquilo que é tão simples e óbvio diante de nós. Trazei todos os dias, bom, beleza, está escrito aqui. Aí Deus fala o quê? Olha isso aqui. Deus fala, faz prova de mim. Quem tem coragem de fazer prova de Deus? Que a gente tem um medo de falar alguma coisa contra Deus, um temor. Tem gente que reclama, murmura contra Deus. Mas eu quero ver você dizer, Senhor, sou fiel. Mas o fiel passa por situação difícil ou não? Obrigado, passa sim. Nós lemos Jó. Pastor, mas eu sou dizimista, ofertando, não vou passar por nada. Passa sim, eu passei foi 4 anos. Um monte da minha família, tudo empresário, mas ninguém abriu a porta, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém tinha estrutura para abrir porta para mim, nem passava na porta da minha casa, achava que eu tinha sumido. E eu trancado dentro de casa, falando, Senhor, sou fiel a Ti, Senhor. Senhor, sou fiel a Ti, Senhor. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Aí Deus falou assim, até quando você vai ficar suportando isso aí? Porque se você é fiel a mim, você tem autoridade para fazer a oração com fé. Irmão, quando Deus falou comigo, eu peguei na cozinha da minha casa e falei, está escrito na tua palavra. E veio, o Espírito Santo foi revelando versículos que até hoje eu não guardo na cabeça. E eu falava, não é assim, Lívia, que está escrito? A Lívia falava, pai, é assim que está escrito. E eu falava, Senhor, mas também está escrito, fazei prova de mim e tal. E eu falava, não é assim que está escrito, Juliana? E ela falava, é assim que está escrito, pastor Júnior. E eu falava, Deus, está escrito. Elas estão confirmando. E eu parecia um doido andando dentro de casa. E a Juliana tinha mandado 40 currículos, 40. Ela é formada em farmácia, irmão. Ela tem pós-graduação. Ela tem que ser tratada como uma doutora. 40 currículos. Por isso que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas na hora que o Espírito Santo trouxe para mim o entendimento, eu comecei a orar e falar, e andando na cozinha, para lá e para cá, e falando para elas, não está escrito? Está escrito. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, esse espírito que veio contra a minha vida me tentar, nesses 4 anos fecharam a porta para mim. Talvez foi uma permissão sua, talvez eu teria que passar isso, Senhor, para ter uma experiência, uma intimidade contigo. Só que um pedido te faço hoje, Senhor, olha isso. Eu quero que o Senhor repreende esses espíritos e amarra eles por 1000 anos. Quando eu fiz isso, irmão, eu senti um vento dentro da minha casa. Falei assim, falei para a Juliana, essa semana você está empregada. Quando foi no outro dia, irmão, que ela foi fazer a entrevista,
o chefe dela, o patrão dela. E fez umas perguntas, ela não sabia responder, e ela falou, mas não sou da área de transporte, e ele olhava para ela e falava assim, você não está respondendo o que eu quero ouvir. Olha isso. Mas algo está me dizendo que você sabe fazer o que eu estou falando para você. Você vai entender isso, meu irmão? Quando foi no outro dia, estava empregada. Então seja fiel, porque em qualquer momento Deus vai usar autoridade sobre você. Até quando você vai viver debaixo de uma guerra infinita? O Senhor te dá autoridade hoje para isso, e está te dando conhecimento. Por causa de vós. É por causa de quem? Versículo 11, põe para mim aqui. Olha, pelo amor de Deus. E por causa de quem? É por causa do seu dinheiro? É por causa da autoridade que você tomou segundo o teu sacrifício, segundo a tua fidelidade, por causa de vós. Repreenderei o quê? Acabou. Seja fiel. Porque na hora que você se levantar para falar, você tem autoridade em todas as áreas da sua vida. Você quer ter autoridade só? Eu quero ter autoridade só para curar. Eu quero ter autoridade só para... Não, irmão. Outro dia a irmã chegou aqui desesperada com a carteira de trabalho dela. Pastor, ora na minha carteira de trabalho. Eu falei, irmã, não faz comigo não. Eu sou do cajado, você vai? Não, pastor, eu tô... E Deus falou comigo assim, amanhã abre a porta para ela, ela não volta para a igreja. Eu falei, e eu fico com essa cara de palhaço? Pensando, porque pastor tem hora que passa por situações que é difícil. A gente não pode falar a verdade em alguns momentos, por quê? Porque você vai rasgar o coração da pessoa, abrir o peito dela, e você mata a pessoa de vez. Você tem que sofrer com aquilo. Aí o Senhor, eu amo, irmão, eu trato o Espírito Santo como meu amigo. Ele tem hora que eu vejo ele até sorrindo comigo. Sabe uns carão que você passa assim? E eu falo, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está rindo comigo nesse mistério. E estou compartilhando. Seja amigo dele, seja íntimo. Sabe, quando ele chegar diante de você, ele te intimar para algo, esteja pronto. Aí orei. Aí no outro dia mandou mensagem, pastor, abriu a porta. Eu falei, amém, vai contar o testemunho. Até hoje, sumiu a menina, nunca mais vi ela. Você sabe o que o diabo faz depois que as coisas começam a caminhar um pouco? Sabe, o inimigo, ele coloca outras prioridades em sua vida. Ele te enche de prioridade. Não, é aquela conta, é aquele não sei o quê, é aquele boleto, é aquela não sei o quê. Aí você, mas eu estou precisando comprar aquilo também. Nossa, como eu estou. Aí compra. Aí depois vem aquele extrato do cartão. Aí você fala, é o devorador? Não, é você que foi um devorador. E mau administrador. E aí agora você tem que usar o que é do Senhor para tentar cobrir. É tudo que o diabo quer. Te deixou descoberto. Vira um ciclo vicioso. Você nunca consegue mais ser fiel. Pastor, eu não consigo. O Vinícius daqui que está tocando. Ele falou, pastor, eu estava daquele jeito. Eu falei, eu sei, Vinícius. Eu sei. Ele falou, ou eu entregava o dízimo, ou eu acertava aquilo que eu devia com o Senhor. Ou eu acertava uma conta que eu tinha. Ou eu entregava o dízimo. E eu falei para minha esposa. Ele falou, bem, eu não pedi nada, não falei nada. Ele falou, eu disse para ela, ele falou assim, se eu não fizer isso, nós nunca vamos sair da mesmice. Ele rompeu. Quando ele fez aquilo, veio uma promoção, pagou a conta,
hoje foi promovido, hoje é chefe, hoje está em... Até as patentes dele subiu. Até os dias de trabalho foi mudado para ele poder estar com a gente. Irmão, vive isso, por favor, meu irmão. Eu vou me alegrar com você. Você sabe uma coisa? Estou encerrando, estou indo, vou falar aqui mais 10 minutos. Nunca chegou um dizimista até mim reclamando, nunca. Um dizimista fiel nunca chegou para mim dizendo, estou passando por grandes apuros, muitas dificuldades, mas eu já cansei de ver infiéis reclamando. Os fiéis mesmo, nunca. 20 anos de evangelho, 13, 14 anos pastoreando, nunca vi um dizimista falar, estou em apuros, em grandes dificuldades, não vou sair disso, reclamar, nunca vi. Mas infiel, está assim, ó. Está cheio reclamando, murmurando, falando contra Deus. A tua fidelidade, grava isso, nós vamos, escreve no teu coração, escreve na tua mente, escreve no seu celular, a fidelidade, a sua fidelidade, não diz respeito só a você, mas a toda a sua geração. Você ser infiel aqui, você prejudica toda a sua genealogia. Pastor, prova para mim. Não, eu não vou te provar nada, mas nós vamos ler um versículo aqui e ver se ele fala no teu coração. Salmo 37, 25, tem gente que já sabe. Salmo 37, 25, 26 e 27. Por favor, todos, vamos ler junto, vamos lá? 1, 2, 3. Mas nunca vi. Coisa linda, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado. Fala desamparado. Nunca vi, fala nunca vi um justo desamparado. Nem a sua semente. O que é a semente aqui? É o filho. É a prole. É o que vem depois de você. Semente tem boca aqui? Não. Quem tem boca é os filhos. A mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta. Olha o que ele está falando do fiel. E a sua semente e os seus filhos são abençoados. Não importa, seu filho pode ser um lunático, seu filho pode ser um cara do tráfico, pode ser um cara que faz mal, pode ser isso, mas se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai guardar ele, vai livrar ele até o ponto de resgatá-lo. Você precisa ter fé nisso, porque quem acredita nisso viverá o seu filho, mas quem não acredita, entrega ele, já era não. Nós não criamos filhos para calamidade, nossa família é herança do Senhor. Não entrega não. Seja fiel você, que o Senhor o alcança lá na frente. Quantos testemunhos, eu andei com gente com bala cravada na cabeça, o calombo aqui, bala para todo lado, o corpo todo rasgado de bala. Ele, sabe por que eu estou assim, pastor? E hoje eu prego o evangelho? Fala, meu filho, fala. Porque a minha mãe estava com os joelhos calejados, orando por mim. Era fiel no ciclo de oração, era fiel na igreja, não perdia culto, estava firme lá buscando a presença dele.
E eu lá, todo baleado no chão, e esvairando sangue, e eu disse: Senhor da minha mãe, se eu tiver mais uma oportunidade, eu vou pregar o evangelho e sair dessa vida de loucura, de tráfico. Cristiano, pastor cristiano, tudo bala na cabeça, calombo de bala, tudo furado de bala, ele abria, era até feio de ver aqui. Pessoas com testemunho, porque a mãe, o pai era fiel, o Senhor guardou nos dias das dificuldades. Outro exemplo, para a gente encerrar aqui, você aguenta mais um pouquinho? Para a gente encerrar aqui, 2 Reis 4, de 1 a 7, vai falar de uma mulher, cujo marido servia os profetas. Vou falar aqui, rapidamente isso daqui. Servia os profetas, olha isso. O marido morre, o marido dela era fiel à obra de Deus, servia os homens de Deus, e agora ela estava com uma dívida altíssima, a ponto de os filhos, eles iam tomar os filhos, olha isso, como escravo para pagar a dívida. Por quê? Porque a vida inteira do homem foi ser fiel a Deus e os profetas. Só por causa disso. Ah, é? Então vamos ver se Deus deixa por baixo. E ela sabe aonde bater, porque quem é fiel sabe aonde bater. Chegou lá: ei, profeta, é o seguinte, o meu esposo morreu, ele servia você e todos os seus profetas, tá? E servia a obra de Deus. Agora os meus filhos estão prestes a ser roubados de mim. E vão se tornar escravos, a minha herança vai se tornar escrava, porque o meu marido não guardou nenhum recurso, entregava para vocês, vivia para vocês, fazia a obra de Deus, e agora os meus filhos vão se tornar escravos para pagar a dívida? Está escrito, lê lá, estou falando com as minhas palavras, por favor, eu sei que eu sou pesado nas palavras, mas é minha maneira de expressar, por favor, não entenda o que eu estou dizendo. E aí o profeta diz para ela: o que você tem em casa? Eu tenho só uma botija de azeite. Azeite naquela época é barra de ouro, irmão. É barra de ouro, era ouro em pó guardado dentro de casa. Ela falou: mas eu só tenho uma botija. Quer dizer, não dá para nada. Ele falou: então faz o seguinte, vai toda a sua vizinhança fora aí, pega seus 2 filhos, bota eles para trabalhar um pouquinho agora, vai pegar vasilha, põe dentro da sua casa, fecha a porta, zipe na boca. Não falou comigo não, fica quietinha, também? Presta atenção, o Senhor falando com pessoas aqui. Deus está dando a estratégia de sabedoria. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou ser dizimista na igreja. Não fala, faça. Tem gente que fica falando: agora eu vou dar uma oferta maior. Não fala, dá. Agora eu vou ser, a partir de hoje, eu vou ser fiel, pastor. Vai ser? Então seja, depois você fala. Dá o testemunho depois. O que você tem? Então é o seguinte, fecha a porta, pega as vasilhas, vai pedindo para os filhos. Vem, traz, enche. Terminou de encher, traz a outra vazia. Ela se alegrou, encheu todas as vasilhas. Se tivesse mais, tinha enchido mais. Aí a palavra foi, lê no literal. Irmão, por favor, lê. Aí ela se alegra, tal, está ali, aquela abundância. Para onde ela olha dentro da casa dela tem... Posso falar com as minhas palavras, por favor? Me julga. Ouro em pó, espalhado para todo lado na casa dela. Tudo ouro, 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 ouro. Aí ela foi lá: profeta, sua palavra cumpriu. É? A sabedoria do homem de Deus. Então vamos fazer o seguinte aqui. Não fecha a mão não. E não fica passando de cara larga não. Se está devendo, paga. Dá o testemunho de crente. Você tem condições de pagar? Paga. Não passa de cara larga não. Chega lá: eu te devo, vou pagar. O profeta falou para ela: paga todas as suas dívidas. E depois que você pagar as suas dívidas, era pouco ou era muito? Que ele falou o quê? Vive com o resto. Por favor, irmão, vive com o resto. O que ele quer dizer com isso? Alguém me explica, por favor?
que é viver do resto? Com o resto. O que é viver? Vive com o resto. Aí alguém, teologicamente, quer me explicar, não, porque a forma, a expressão de Deus, irmão, Deus não precisa dar expressão para ninguém. Deus, ele fala e está falado, acabou. A palavra dele está falada. Pastor, mas você precisa fazer uma exegese, precisa, mas você não acredita que Deus é capaz de fazer algo sobre a tua vida e que você vai viver para sempre para a obra de Deus? Deus pode levantar uma pessoa e falar assim, eu vou te bancar, pode ir para a obra. Quantos empresários tem aqui, irmão? Quantos empresários? Vou te bancar, vive para a obra. Vive para a obra, mas vai fazer a obra, não fica enrolando não. Deus manda em tudo. Deus sustenta tudo e todos. Todas as empresas pertencem a Ele. Todos os patrões pertencem a Ele. Ele que dá o fôlego de vida, o oxigênio é dEle. Posso ouvir um amém? Se você desafiar o diabo, você vai se dar mal. Mas se você desafiar Deus, você vai se dar bem. Não. Eu não recebo essa palavra não, e eu não vou dar o dízimo. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Vive na medida da sua fé. Vive na medida da sua fé. Eu estou forçando alguma coisa aqui? Vive. Porque uma vez que eu ensinei, eu disciplinei, porque o Senhor, o servo não é maior que seu Senhor. Se eu não fizesse isso, eu não estaria habilitado para falar. Por isso que tem obreiro aí que trata de ser fiel, porque o dia que eu chamar para pregar sobre oferta e dízimo aqui, você tem que estar habilitado. Como é que você vai falar? Não, eu vou orar para você ser abençoado. E um fraudulento? Como é, meu irmão? Não, eu sou um fraudulento e eu vou orar para te abençoar. Hipocrisia, irmão. Se você tem vida no altar, você tem o que entregar. É a essência, está dentro de você. Fala, Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Vamos abandonar toda a hipocrisia, amém? E eu estou encerrando mesmo agora. Depois você lê Mateus 25 na sua casa, do versículo 14 até o fim, até o 30. Ele dá talento, olha o que ele fala, a um homem ele dá um talento, a outro ele vai dar capacidade para 5, e a outra ele vai dar capacidade para 2. Tem um que tem 5 talentos, ele já rapidamente vai granjear, multiplicou 10. Tinha 2, rapidamente granjeou, virou 4. O que tinha 1, olha para você ver, é digno de dó, é ou não é, irmão? Deus não tratou ele com dó não, era pouquinho, mas tinha que granjear. Por isso que Deus trata com uns, fala, oferta de ouro, uns oferta de prata, outros oferta de bronze. Por quê? Porque Deus não explora ninguém. Cada um dá segundo as suas condições. Mas tem que granjear. Deus, Ele não rouba ninguém. Deus não massacra ninguém. Vamos fazer uma oferta especial aqui de R$300. Todo mundo agora. Todo mundo. Mas, pastor, tem gente que está até desempregado. Não, passa o envelope de 500 aí para todo mundo. Entende isso? Então Deus, Ele sabe as tuas medidas. E o Senhor confia que você vai ser fiel. Ele confia que você vai ser fiel a Ele. O Senhor confia, irmão. Aí aquele que tinha um talentinho, sabe o que ele fez? Foi lá e enterrou. Eu fiquei sabendo, né, você é muito bravo. E, nossa, meu Deus do céu, o senhor é muito bravo. Então eu escondi, né? Escondi.
Então escondi aí, mas ó, o que o Senhor me deu, Senhor, está aqui, tá? Está aqui, estou te devolvendo o que você me deu. Servo mau, ele fala, mau. Deixa no banco, pelo menos dava uma rendidinha lá, né? Por favor, irmão, não deixa na poupança, não é poupança. Credo. Meu Deus do céu. Vai ter outras aplicações melhor. Por favor, estuda um pouquinho sobre isso. Não, vou deixar na poupança. Ai, poupança. Não, irmão, faz isso não. Dá até agonia. Aí Jesus fala, servo mal, você enterrou, pai. Deixa na mão dos banqueiros. Ainda que a poupança, suada, mas pelo menos render um pouquinho. Ruim. Então, tudo que o Senhor coloca em nossas mãos são sementes, nós podemos retribuir, podemos fazer, podemos passar para frente, podemos investir. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Culto de disciplina hoje. Quem sabe vem outros, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor, nós te adoramos. Obrigado, Jesus. Agradece ao Senhor pelo fôlego de vida. Agradece o Senhor pela sua palavra. Se você recebe essa palavra, se você deseja ser fiel a Ele, faz um propósito com Ele agora. Faz um voto com Ele agora. Não importa como você entrou aqui, de que maneira, faça um propósito com Ele. Faça um voto com Ele. Fala, Senhor, eu pretendo ser fiel. Está difícil, mas eu pretendo ser fiel, Senhor. Eu pretendo, Jesus, ser fiel. Eu sei, tem momentos que não é fácil, tem momentos que a crise vai bater, que é para te desafiar, mas vale a pena ser fiel ao Senhor em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas. Vale a pena ser fiel. Nós te adoramos, Jesus. Nós te louvamos nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser fiel em nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Graças te damos. Aleluia. Amém. Amém.